TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje nós vamos conversar a respeito da experiência da ciclovia que a Prefeitura de Natal instalou ali na Avenida Prudente de Moraes, num espaço compartilhado com os ônibus. Também vamos conversar sobre licitação do transporte público que foi adiada pela quarta vez pela Prefeitura Municipal de Natal e outros assuntos aqui com o vereador do PSOL, Sandro Pimentel. Também participa do nosso programa a jornalista Virgínia Celli. Seja bem-vindo ao Comitê de Imprensa, vereador. Tudo bem, é uma satisfação estar aqui, Flávia, especialmente aqui com essa companhia agradabilíssima aqui, Virgínia. Seja bem-vinda, Virgínia, ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, Flávia. E vamos aproveitar para a gente conversar hoje e saber detalhes desses assuntos com o vereador Sandro Pimentel. Vereador, o senhor tem sido um defensor da instalação de ciclovias na nossa cidade. É um transporte cada vez mais utilizado não só por quem pratica atividade física, mas como quem usa, também por quem usa, o trabalhador que usa a bicicleta como meio de transporte para se locomover de sua casa para o trabalho. A Prefeitura instalou há poucas semanas uma ciclovia mista, uma via mista ali na Avenida Prudente de Moraes, num projeto experimental, numa divisão com os ônibus, né? Um espaço dividido com os ônibus, preferencialmente. E isso gerou, por parte de algumas pessoas, a dúvida se essa experiência iria funcionar. Como é que o senhor avalia isso, o senhor que também costuma utilizar a bicicleta? Ô, Flávia, eu acho que é uma experiência piloto, mas importante, né? Eu tenho já ido pedalar por lá. Claro que tem as críticas, porque precisa se fazer as adaptações, as sinalizações horizontais e verticais não foram concluídas ainda, mas a própria Secretaria disse que está no processo, né? Mas só o fato de você colocar aquela faixa ali que divide, não segrega porque não é uma ciclovia, obviamente, né? É uma faixa compartilhada. Mas isso já chama a atenção dos motoristas, porque é todo um processo educativo, né? Então, tem, por exemplo, estreito, o espaço é estreito, porque o próprio Código Brasileiro de Trânsito exige que a distância do veículo para a bicicleta seja de no mínimo 1,5 m, e lá não tem como comportar passar um ônibus, por exemplo, e passar uma bicicleta com a distância de 1,5 m. A distância lá não é nem meio metro. Quando vai passar um ônibus, você tem que parar do lado ali para que o ônibus passe. Mesmo assim, é uma experiência importante, né? Os dias que eu tenho ido lá, tenho visto que de fato é muito bom, precisa fazer esses ajustes, mas os ônibus têm respeitado o ciclista consegue desenvolver bem e obviamente a questão de bom senso. Eu não vou estar numa via onde o ciclista ele é preferencial, porque o próprio Código de Trânsito também diz isso, que o maior toma conta do menor, né? Então a preferência é do ciclista. O ciclista não vai deixar que fique 4, 5, 6 ônibus engarrafado, enfileirado, enquanto um ciclista está ali na frente sozinho, pedalando. Então ele afasta do lado ali, questão do bom senso, convivência mesmo, né? E isso eu fiz e vejo as pessoas fazendo e está muito bom. Os ciclistas, de modo geral, estão satisfeitos. Os motoristas de ônibus também, porque fluem muito rápido o trânsito. Quem fica chateado é quem está de carro, mas a ideia é essa mesma, é estimular as pessoas a deixar o seu carro em casa e vir pedalar, porque a saúde agradece, o meio ambiente e o bolso também com o alto custo do combustível. Essa é uma das políticas do seu mandato aqui na Câmara Municipal, vereador. E o senhor acha que em outras cidades essas experiências, já que o senhor defende essa implantação em outras capitais, nas cidades de médio e grande porte como Natal, já é uma experiência exitosa? O senhor tem essa informação? Sim, é uma experiência exitosa, não só em outras capitais, mas em outros países desenvolvidos. É tanto que Natal copiou, né? Não foi a invenção, não partiu daqui. É claro, repito, que tem essas falhas, mas porque as avenidas elas não são tão largas aqui. A Prudente de Moraes, por exemplo, se você enlarguecer um pouco mais essa faixa, os carros vão ficar só com uma faixa. Então aí vira o caos total e vai ficar o motorista do veículo contra o ciclista e contra o motorista de ônibus. Isso não é acertado, né? Então eu acho que o que tem que se fazer agora é concluir a sinalização, colocar a limitação
da velocidade, que não tem, que é muito importante isso. O motorista de ônibus, ele não pode ter uma velocidade ali de 60 km, 50 km, tem que ir no máximo 40, 30 km, porque embora quando você diminui a velocidade, mas ele flui mais rápido porque não tem carro. Não tem a competição com o carro. Não tem, então ele acaba indo embora sozinho e o outro fica lá engarrafado, dado o problema do trânsito, e que os próprios departamentos de trânsito dizem que nos próximos 10 anos a tendência é que a frota veicular dobre no país. Imagine Natal como é que vai ficar, né? Então, uma experiência importante. Espaço. É verdade. Vereador, a Câmara Municipal se deteve durante alguns meses em relação à discussão da autorização para a Prefeitura Municipal de Natal realizar a primeira licitação de transporte público da nossa cidade. Algumas modificações, algumas não, várias modificações foram propostas e muitas delas aprovadas pelo plenário da Casa. Essa matéria voltou para a Prefeitura Municipal, alguns vetos foram feitos pela Prefeitura, foram já discutidos aqui pela Casa, alguns derrubados, outros mantidos, mas o fato é que até o momento essa licitação, o edital não foi publicado e essa licitação não saiu do papel. Como é que o senhor tem visto essa situação? Olha, Flávia, eu não quero que você me diga, e os ouvintes, né, que eu sou pessimista. Eu me acho mais realista, acho. Desde o começo, que eu tenho dito publicamente, essa licitação não vai sair na atual gestão. Eu gostaria muito de, daqui a alguns meses, voltar aqui e você dizer, olha, você disse que não saía, e saiu. Eu não vou ficar triste por isso, vou ficar muito feliz se isso acontecer. Mas eu não tenho essa expectativa, porque a Prefeitura de Natal não tem interesse na administração do prefeito Carlos Eduardo e nem o Seturne tem. Para os empresários dos ônibus, continuar a bagunça como está é muito melhor. Então não tem nenhum interesse. É importante dizer que todas as alterações que foram feitas na lei foram combinadas de comum acordo com os secretários da STTU, que participou de todas as reuniões, incansáveis reuniões que aconteceram 10 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, enfim, diversas reuniões, até os vetos. A oposição abriu mão de vários textos, né? Acho que vocês sabem que eu fui o vereador que mais apresentou emendas a esse projeto. Nós fizemos um grupo de estudo e a gente recuou de diversos textos das emendas, não foi o que a gente queria mesmo, para tentar fazer o acordo. Então foi tudo acordado, tudo ajustado, e mesmo assim o prefeito ainda veta, e mesmo assim o prefeito ainda não publica a licitação. Então, para mim está claro que essa licitação não vai sair do papel, infelizmente, porque nós entendemos que com ela há uma possibilidade real e concreta do sistema de transporte coletivo vir a ter uma qualidade melhor, vir a ter uma referência, e é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas esperam, é isso que as pessoas merecem, ter um sistema de transporte de qualidade, seguro e pagando um custo menor. Essa discussão, como o senhor disse, foi bem exaustiva aqui Sim. na Câmara Municipal. Passamos mais de 6 meses. Mais Eu de acho que 6 meses, todo o primeiro semestre dedicado a essa discussão, com a pauta, inclusive, trancada. Onde é que o senhor acha que está o impasse? É só na vontade política de implantar ou tem algum interesse dos empresários que está interrompendo a implantação desse processo ou por parte do município? O senhor que conhece bem o projeto, o que é que o senhor apontaria como motivo principal? As duas coisas, eu acho, né? Virginia, acho que você pontuou até bem. Você até ajudou a responder. Duas coisas que são essenciais, na minha opinião. Uma delas os empresários dos ônibus não querem, não tem interesse para eles continuar como está, porque não está regulamentado, então eles fazem o que querem. Quando a gente indaga a STTU, eles dizem, olha, a gente não pode fazer nada, porque o sistema não está regulamentado, não tem uma lei que regule. Natal nunca houve, alguns dizem que 30 anos, nunca houve uma licitação dos transportes coletivos, então, para eles, é importante que continue assim. E como nós entendemos que é uma parceria muito forte do empresariado dos ônibus com a atual gestão, então, uma coisa complementa a outra. O prefeito Carlos Eduardo também não tem esse interesse, infelizmente. O que a gente tem notícia é que técnicos da STTU têm apontado que as diversas alterações promovidas pelos vereadores aqui na Câmara Municipal têm se caracterizado como um empecilho para que essa licitação seja feita, porque está encarecendo a tarifa, que estaria já calculada em mais de R$ 3,00, R$ 3,18,
algo assim. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Eu acho brincadeira, porque quem que calculou isso? As mudanças ainda vão acontecer, você já sabe o reflexo da mudança que vai acontecer. Não tem como calcular isso agora, sabe por que não tem? Porque quando você faz essas mudanças, com ar-condicionado, com piso baixo, com motor traseiro, com pontos de embrague nas paradas, com paraciclo nos terminais de ônibus, com o 0800, que é uma ligação gratuita com a STTU, para fazer sugestões e críticas, etc., o sistema vai melhorar. Quando o sistema melhora, o que é que acontece? As pessoas vão usar mais o sistema. Vai ter mais pessoas pagando. Não tem como mensurar agora se aumenta em 10%, em 15%, em 20%, o número de pessoas que vão utilizar o sistema. Quanto mais pessoas pagantes utilizar o sistema, vai baratear, inclusive, a passagem. Então, por exemplo, tem um estudo do professor Rubens, que é doutor nessa área de transporte da UFRN, que está se propondo a vir aqui à Câmara e nós vamos trazê-lo, e ele vai provar por A mais B que não vai ter aumento de passagem, coisa nenhuma, mesmo porque a gente teve essa preocupação, que colocou no Fundo Municipal de Transporte, que até 30% pode ser utilizado para baratear o custo da passagem. Então, tudo isso é balela, é terrorismo que o Seturno faz e a Prefeitura compra esse terrorismo, infelizmente. Vereador, o PSOL, o seu partido, completou recentemente 10 anos de existência no país. A gente sabe que o partido foi criado num momento, na primeira crise que o PT enfrentou ainda na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o partido surgiu com o propósito de agregar inicialmente aquelas pessoas que estavam no PT e que já se sentiam estranhos no ninho, não é? Sim. Como é que o senhor avalia essa trajetória do partido 10 anos depois, né, Flávia? Pois é, 10 anos da legalização e 11 anos da fundação. É uma alegria muito grande, tanto que nós fizemos uma sessão solene aqui na Câmara. O pessoal só tem crescido a cada ano, a cada processo eleitoral tem dobrado sua bancada de vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais, o quadro de filiados, né? Nós hoje aqui no Rio Grande do Norte passamos de 3 mil filiados para um partido socialista, de esquerda, é um número alto de filiações, e a gente tem sido procurado. Hoje nós chegamos aqui no estado a quase 40 municípios, né? Um partido novo com esse potencial. Então a gente entende que nós estamos na trilha correta, no rumo correto, porque de fato o povo brasileiro espera o novo. O povo não aguenta mais essa velharada política. Quando eu digo velha política, não estou falando de idade dos políticos. Mas de prática. Eu estou falando da prática, das ações políticas, e nós entendemos que o pessoal tem oferecido, tem se proposto no seu programa a oferecer um novo modelo de política para o povo brasileiro e para o nosso país. Eu acho que a gente tem acertado e o partido tem crescido nesse sentido. Recentemente a Legenda ganhou aqui na Câmara mais um vereador, né? O vereador Maurício Gugel se filiou ao PSOL. Sim, eu brinco dizendo que o PSOL começou com 2 aqui na Câmara e já aumentou 100%, porque teve o vereador Maurício, que agora é do PSOL, e o vereador Breno Camacho, que passou 40 dias exercendo a função, que também se filiou, né? Então a gente tem... E tem o vereador Marcos, né? Não, eu digo, já tinha, né? Já tinha porque ele já tinha 2. Éramos eu e Marcos. Então, agora tem o Maurício e tem o Breno, que passou 40 dias. Então, a gente vereador, tem crescido e para as bastante. eleições do ano que vem, qual a estratégia do PSOL? Na passada, ele se coligou com o PSTU e foi possível essa bancada, junto com o PSTU, de 3 vereadores. Para o ano que vem, qual será a estratégia? A mesma estratégia. Vocês se filiam ao PSTU? Se coligam ao PSTU? Então, nós vamos procurar o PSTU, porque uma aliança só tem casamento quando os dois querem, né? Então, de nossa parte, nós queremos. Nós não consultamos ainda os companheiros e as companheiras do PSTU, esperamos que eles tenham o mesmo pensamento, mas já em 2014 não quiseram a aliança conosco na última eleição. Nós estamos prontos aí para mais um desafio eleitoral, com aliança ou sem aliança. A gente já está preparado. Nós temos hoje uma nominata muito boa, chegando a quase 40 pré-candidatos. Eu acho que é uma nominata muito forte. A nossa ideia é chegar no processo eleitoral com a nominata completa, fechada, para que a gente possa garantir, no mínimo, a bancada atual, que é a terceira maior bancada da Câmara, hoje com 3
vereadores. E em relação à disputa para o Executivo, a Prefeitura Municipal de Natal, qual deverá ser o posicionamento, a estratégia do PSOL? Nós temos candidatos, vamos estar disputando o processo com o professor Robério Paulino, que foi candidato a governador na última eleição e só aqui em Natal teve quase 24% dos votos, então vamos com ele. O partido não tomou uma decisão ainda em suas instâncias, mas onde eu puder, o que eu puder fazer, e o meu grupo político interno dentro do PSOL para garantir a candidatura do professor Robério Paulino, nós vamos garantir, eu não tenho dúvidas. Com o professor Robério, as expectativas de nós irmos para o segundo turno, as chances são muito maiúsculas e, quem sabe, nós vamos querer administrar Natal para que as pessoas vejam o que é, como é que administra o PSOL numa capital importante como a nossa cidade. O PSOL já administra a Prefeitura do Acre, né? Sim, Se eu não me engano. Macapá. Agora, vereador, se não for possível esse casamento aí com o PSOL, é possível que o pré-candidato Robério Paulino deixe de disputar uma vaga para a Prefeitura para vir ser candidato, para reforçar essa chapa, já que ele teve esse potencial eleitoral na última eleição, e o partido manter uma estrutura aqui na Câmara Municipal? Isso é possível? Possível é, né? Porque a política ela é muito dinâmica, a cada dia, né, muda. Ela pode mudar. A depender de mim, não. A depender da minha vontade pessoal, não. Eu acho que o professor Robério, pelo potencial que tem, pela qualidade política, qualidade potencial administrativo, é professor do Departamento de Políticas Públicas, ele tem perfil, na minha opinião, para ser executivo. Então, o professor Robério, a depender de mim, do grupo político que eu faço parte, ele será candidato a prefeito. As conversas que eu tenho tido com ele, ele também demonstra isso, que não gostaria de disputar uma cadeira para o Legislativo. Então, eu acho que está casando aí as duas coisas, e eu acho que, de fato, nós vamos emplacar com o professor Robério Paulino como sendo o nosso pré-candidato a prefeito de Natal, viabilizar e fazer uma campanha belíssima, um programa maravilhoso. Eu tenho certeza que vai encantar muitas pessoas como encantou em 2014. Como é que o senhor tem visto e acompanhado no Congresso essas mudanças, essas alterações que já devem valer para as eleições do próximo ano, por exemplo, com a redução do período de campanha eleitoral para 45 dias, né? Olha, eu acho que é uma resposta que o Congresso está dando aos clamores do povo, mas é uma resposta muito minúscula. Se você olhar de fundo mesmo, de mérito, de cerne da questão, de gênese do processo da reforma política, não mudou nada. Você mudar de 1 ano para 6 meses, isso muda o que a vida do povo, mas, né? O financiamento privado, o fim do financiamento privado muda, isso, né? Sim, isso foi maiúsculo para a gente, porque é uma bandeira nossa e que a gente não vai ter problema nenhum, porque de fato a gente nunca aceitou financiamento de grandes empresas e é o que a gente defende mesmo isso. Então, nesse ponto, nós estamos crentes que o Congresso Nacional acertou, né, e que as campanhas devem ser menos milionárias para que as disputas possam ser menos desiguais. E foi o pessoal que protocolou no Congresso o pedido de afastamento do presidente da casa, agora, né? Por decoro, recentemente, exatamente. Por quebra de decoro. Isso. Nós achamos que, para além disso, nós estamos fazendo uma campanha nacional do Fora Cunha, porque entendemos que ele não tem moral nenhuma política de estar exercendo um dos cargos mais importantes do nosso país. Vereador Sandro Pimentel, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Comitê de Imprensa. Nós aqui agradecemos, Flávia, Virgínia, esse importante espaço aqui no Comitê de Imprensa. Espero ser convidado outras vezes para a gente bater esse papo maravilhoso. Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e no retorno, eu e Virgínia conversamos sobre os principais fatos da semana em Natal, no Rio Grande do Norte e no Brasil. Até já. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados.
A própria Organização Mundial de Saúde recomenda, né, que as mulheres a partir dos 40 anos iniciem fazendo mamografias, embora para nós a gente sempre estimula que mulheres que têm história familiar para câncer de mama, que já iniciem fazer a primeira mamografia aos 35, 36 anos, que é a idade de fazer a chamada mamografia de base, que é aquela mamografia que não vai nortear a pedir o próximo exame, se dá com 2 anos, se com 3 anos e assim por diante. TV Câmara na campanha do Outubro Rosa. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa. Agora, eu e Virgínia Celli, nós vamos fazer uma resenha a respeito dos principais fatos da semana. Virgínia, vamos começar falando sobre essa novela que nós já vemos acompanhando há algum tempo, que é essa queda de braço entre o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, e o Palácio do Planalto. Esses pedidos de impeachment que já foram protocolados, e também agora, mais recentemente, a possibilidade de o presidente da Câmara sofrer sanções pelo fato de ter mentido durante a CPI a respeito da existência de contas suas no exterior, né? Dentro da Operação Lava Jato. Como é que você está acompanhando aí mais esse capítulo da novela? Flávia, quem é bom de calendário já deve ter percebido que essa discussão, essa palavra impeachment, ela ronda o governo e ela está na pauta, no dia a dia das discussões do Congresso, há 3 meses. Quer dizer, já chegamos ao 3º mês e a gente acompanhando uma discussão em torno de uma abertura ou não de um processo de impeachment. O que a gente assistiu nessa última semana é que ele virou uma moeda de troca, né? Virou uma moeda de interesses tanto do governo quanto da oposição. E o principal beneficiado com isso, Eduardo Cunha, porque a oposição não quer pedir a saída protocolar, o pedido de saída dele do comando da Câmara Federal, na tentativa de que ele abra o processo de impeachment. E o governo não faz a mesma coisa, tentando justamente o contrário, que ele barre a abertura do processo de impeachment. Então virou um recurso político importantíssimo, sério, como é um impeachment de qualquer gestor, de quem está à frente de qualquer instituição, e no caso da presidência do país, a gente já viveu esse momento na época do governo Collor, a gente está assistindo que virou uma moeda de troca dentro da Câmara Federal, né? E o que a gente tem notícia, foi noticiado aí pela imprensa nacional, é de que o ex-presidente Lula estaria aí como um dos principais articuladores dessa combinação, vamos chamar assim, entre o Eduardo Cunha falando em nome do governo federal, para que nem o governo federal mexa com o Eduardo Cunha e que nem Eduardo Cunha mexa com a presidente Dilma. Pois é, a que ponto chegamos na política brasileira? Porque as acusações que recaem sobre Eduardo Cunha são gravíssimas, né? Ele negou, ele omitiu e perante a casa dele, na no verdade, caso ele a não CPI, omitiu, ele mentiu, né? Ele mentiu perante uma CPI, que é a casa que ele preside, de que ele não tinha nenhuma conta no exterior. E foram encontradas nada mais, nada menos que 23, Flávia. E quando ele sabia, inclusive que já havia bloqueios, né, de que essas contas, já estavam sendo identificadas, né, rastreadas. E tem uma frase do Eduardo Cunha essa semana que me chamou a atenção, é que ele disse a alguns deputados, e a imprensa noticiou, de que ele não ia derrubar a presidente Dilma, abriu um espaço para um processo de impeachment, e a gente sabe que diante da fragilidade política do governo federal, um pedido desse chegando no plenário é quase que certa a sua aprovação. Ele disse que não vai colocar para votar porque sabe que no dia seguinte os deputados derrubam ele. Para mim, essa foi a frase da semana. É verdade. A gente ouvir de um presidente da maior casa legislativa do país, na Câmara Federal, porque você sabe que na Câmara estão as representações de... Não é igualitária como no Senado, mas lá estão 512 parlamentares, 512 e 13 parlamentares. Isso. E a gente ouvir do presidente uma frase como essa, para mim foi a frase da semana. É verdade. Virgínia, voltando agora a falar, vamos falar agora sobre o Rio Grande do Norte. Em meio a toda essa crise política, o Congresso Nacional começa a discutir também o orçamento para 2016. E essa semana a bancada federal do Rio Grande do Norte, os deputados federais e os senadores se reuniram, tiveram uma primeira reunião com a presença do governador Robson Faria, como acontece todos os anos. E a reunião parece que não aconteceu num clima muito bom.
Inclusive, diante das notícias não muito positivas do governo federal, vamos só dar um exemplo aqui para o nosso telespectador, de que para a barragem de Oiticica, que é uma obra extremamente importante diante desse quadro de seca que vive o nosso estado. Principal obra hídrica dessa região nordeste. É considerada, né? inclusive, uma das 8 prioridades do Ministério da Integração Nacional. E mesmo tendo toda essa prioridade, como alega o Ministério, está previsto para 2016 apenas 18 milhões, que não representa muito pouco, apesar de ser um volume grande de recursos, representa muito pouco diante da grandiosidade da obra. Essa obra ela precisa de desapropriação, que a gente sabe que não é barato desapropriar no país, é muito caro. Ela precisa de recursos, diz que a média mensal para essa obra ser tocada é de pelo menos 12 milhões de reais mês, e o governo está fazendo uma projeção de 18. Então a bancada ela vai ter que realmente priorizar recursos. Agora a gente sabe que as emendas, por mais que elas sejam... hoje o orçamento é impositivo em algumas partes, ou seja, obriga o governo a liberar o que está sendo projetado no orçamento, mas a demora é muito grande. Quantas emendas desse ano não foram ainda repassadas? É verdade. Não é, Flávia? Então há uma situação preocupante. Eu acho que o orçamento, esse momento em que a classe política, a bancada federal principalmente, está se debruçando sobre essa peça importante, tem que priorizar para ver se essa obra hídrica recebe um pouco mais de recursos, porque 18 milhões eu acho que não vai acrescentar nem 10% de andamento dessa obra em 2016. Né? E o governador Robinson Faria fez um apelo aos deputados e senadores para que a bancada apresente coletivamente uma emenda no valor de 50 milhões para dar aí mais um suporte à obra da eu acho que ele vai ser Oiticica. atendido nesse aspecto. É uma obra importante, porque se a Oiticica não for concluída, não vai adiantar o ramal da transposição chegar ao Rio Grande do Norte, porque ela é que vai receber essas águas. Então é uma obra importante. Flávia disse aqui, pelo menos ela está na lista das 8 principais obras hídricas do país. Exatamente. Virgínia, em meio a essa dificuldade financeira do governo do estado, está em discussão na Assembleia Legislativa um pacote de ajuste fiscal com aumento em percentuais de ICMS, IPVA, a incidência do ICMS sobre alguns produtos. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda que pode constituir aí uma barreira, um problema para o governo do estado, que é limitando a vigência desse aumento ao período de 24 meses. Flávia, eu vi essa emenda ontem, eu acho que ela já passou na comissão, não é isso? Isso, foi aprovada na comissão e agora vai para a Comissão de Finanças. Vai para a Comissão de Finanças e depois vai para a plenária, né? Se ela tiver todos os pareceres, se tudo for favorável. Isso. Ela pode até ser aprovada pela Assembleia. Agora, eu acho, minha opinião, que na hora em que o percentual é acrescido a um imposto, dificilmente no futuro, daqui a 2 anos, o governo vai abrir mão dessa receita, como poderá prever essa legislação. Se isso acontecer, eu acho que na véspera que for completar esses 2 anos, chega outro projeto na casa para modificar, porque... Ou o governo veta a emenda, porque ele pode vetar parcialmente exatamente. o projeto. Eu não acredito, Flávia, a gente nunca acompanhou na história, pelo menos da Assembleia Legislativa, esse prazo de vigência para você ter um percentual sobre um imposto e depois você deixar de cobrar esse percentual. Acho que o governo vai agir, pode vetar, ou, num segundo momento, se ela vier a ser implantada, às vésperas que esse prazo estiver vencendo, apresentar outra matéria, outra mensagem, prorrogando o percentual, a validade, né? Porque ninguém quer perder receita, né? Ainda mais as perspectivas não são boas, nem para 2016, nem para 2017. O que o governo quer agora é pressa. Até final de outubro votar esse ajuste fiscal por causa dos 90 dias. Janeiro já ficou perdido. Então, a partir de fevereiro... Isso, porque a lei ela tem um período após a aprovação, ela tem 90 dias para poder entrar em vigor. Virgínia, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Comitê de Imprensa. E acompanhando o Outubro Rosa, né? A gente aqui na TV Câmara apoiando. Como é que está a campanha, Flávia? A campanha, esse ano, ela tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, que são os mutirões, não é? O Grupo Reviver
adquirir uma unidade móvel e está fazendo mutirões de mamografia, que é o exame mais importante para auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de mama, se juntando aí a outras iniciativas, como o mutirão também da Maternidade Januário Cico, que está sendo feito em parceria com o SESC. Eu soube que está sendo um sucesso esses mutirões, né? Porque, infelizmente, na rede básica você não encontra esse exame à disposição da maioria das mulheres, né? Com certeza. E a gente aqui na TV Câmara está divulgando o calendário. Ótimo. Por onde passa esse caminhão. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do Comitê de Imprensa. Agradeço a sua companhia até agora e até o nosso próximo programa. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.